Você tá vendo essa iluminação esquisita, essas luzes, essa sombra, essa coisa? Então, isso que dá gravar um Veda à noite, num lugar em que você não tem estrutura. O vídeo de hoje é sobre um tema que me surgiu em vários momentos, em várias plataformas diferentes no meu dia de hoje. Num primeiro momento ele me apareceu quando eu estava conversando com duas pessoas durante uma gravação que eu fiz hoje, muito especial, que vocês conhecerão em outro momento. E apareceu também na fala de uma pessoa na internet. E a fala é: como a universidade me faz parecer um lixo. De alguma maneira esse tema está relacionado ao vídeo que eu fiz com a Luísa, do Tá Querida, que se chama Baixa Autoestima Intelectual, e vocês podem ver, eu vou deixar aqui um card para você poder acessar lá, caso você não tenha visto. E eu quero explorar um pouco mais isso, porque tem me chamado cada vez mais a atenção a maneira como as pessoas têm se relacionado com o desenvolvimento de conhecimento na universidade. Eu já passei por várias etapas desse processo e já estive em vários lugares diferentes. Eu já estive no lugar de pesquisadora, eu já estive no lugar de aluna, e eu já estive no lugar de professora. E eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente falar quando a gente pensa nessa questão do se sentir mal, ou se sentir um lixo, ou se sentir alguém que é menos quando se está no contexto universitário, ou se sentir pressionado a saber coisas que a gente não sabe. Em primeiro lugar, é importante dizer, e isso eu trago de uma conversa que tive com uma amiga depois de gravar o vídeo da baixa autoestima intelectual, é que nós somos uma sociedade que consome coisas, mas que tem muita dificuldade de consumir conhecimento. E eu não estou dizendo isso para culpar o indivíduo que se sente um lixo, mas para dizer que o caminho da construção do conhecimento ele é tortuoso. E que hoje a gente vive um cenário em que as pessoas têm pressa no adquirir o conhecimento. Seja porque pela internet é tudo muito rápido, seja porque a gente lê um mini texto no Facebook e acha que já entendeu tudo, seja porque a gente é muito reativo, a gente lê esse texto e já acha que precisa responder. São diferentes as razões que levam ao conhecimento estar hoje nesse lugar que é de pouca paciência com ele. Além disso, eu acho muito importante destacar que a universidade tem uma forma de produzir conhecimento e de transferir conhecimento. Essa forma, basicamente, é o professor falando lá na frente, você ouvindo e depois lendo muitos textos. O que acontece, eu acho, essa não foi a minha experiência, mas que pode ser a experiência de muita gente, é que as pessoas se sentem muito sozinhas na construção desse caminho. Porque o professor fala, você tá numa sala com, às vezes, a depender do curso, 40, 80, 100 pessoas, você não sabe se você está entendendo aquilo que está sendo dito, você não sabe se os seus colegas estão entendendo aquilo que está sendo dito, mas as pessoas acabam não compartilhando muito dessas dúvidas. A gente acha que as pessoas estão entendendo em geral e a gente não. E aí a gente se sente um lixo, aí a gente se sente burro, e aí a gente se desestimula, e aí a gente se sente sozinho, e aí tem gente que inclusive desiste da faculdade por isso. Eu tenho falado muito sobre feminismo, por exemplo, aqui. E os assuntos que eu tenho trazido aqui sobre feminismo, eles vêm tanto dos textões do Facebook, dos blogs que eu gosto de acompanhar, mas também de livros que aprofundam questões que eu acho importantes. Acho importantes porque eu não quero ser um papagaio. Eu quero conhecer a história daquelas ideias, eu quero conhecer e explorar as diferentes perspectivas sobre aquelas ideias. O que acontece num curso da universidade é que nem todos os temas te interessam igualmente. De repente tem uma disciplina que você gosta muito e aí você tem facilidade em ler aqueles textos. E pode ser que tem outras 5 disciplinas com as quais você não tem a menor familiaridade e que você se debruça sobre os textos e você não entende patavinas. Não entender patavinas faz parte da construção do conhecimento. E, portanto, é possível que você tire 1, 2 ou 3 ou 4 notas baixas. Pode ser que essas notas também apareçam porque seus professores são escrotos, mas não é só isso. Eu queria trazer o nosso olhar hoje, não para defender o professor, mas mostrar para você o quanto existe uma estrutura que te ajuda a assimilar conhecimento. Então, o meu terceiro ponto é pensar numa rede de colaboração. Por que é que eu acho que eu não me senti mal quando não sabia coisas na faculdade? Ainda que não tivesse pais ricos, meus pais também não eram miseráveis, de modo que eu podia ir para a faculdade fora da minha cidade e eu podia todos os dias comer no bandejão sem me preocupar se ia ter comida para mim no bandejão, se eu ia ter os R$2 para comer aquela comida. Eu tinha aquele dinheiro, assim como eu tinha o dinheiro para pagar o transporte ou ir de bicicleta para a faculdade. E eu tinha dinheiro para pagar o pão na chapa de tarde, eu não tinha essa preocupação.
Isso é um tipo de apoio que faz diferença também. Assim como faz diferença o fato de eu ser branca e estar num grupo de pessoas que naquele momento, hoje já imagino diferente na Unicamp, porque temos 50% de pessoas, eu acho que com cotas, e imagino, portanto, que seja um outro cenário. Mas naquele momento eu vivia num espaço que era majoritariamente branco. Então, portanto, eu não via olhares para mim, professores me questionando pelo fato de ser branca. E eu estava em um curso que era um curso muito de mulheres. Então, o professor que era machista, e eu tinha, sim, professores machistas e professores que poderiam se aproximar do assédio, mas isso não apareceu com força para mim. Isso não estava presente para mim e não impediu que eu seguisse a universidade bem. E eu tinha uma rede de amigas que viviam uma situação semelhante à minha, não idêntica, mas semelhante. Nós tínhamos ideias que nos aproximavam, nos apoiávamos muito e estávamos juntos na universidade. E para além disso, a Unicamp, dentro desse cenário todo, inclusive considerando o fato de eu ser uma mulher branca, ele era muito acolhedor naquele momento. Existiam praças de interação, existia o gramado, existia o bandejão, existiam as cantinas. Naquela época as pessoas bebiam na universidade, então existiam espaços de convívio, os mais diversos, que me faziam me sentir acolhida naquela universidade. E além de tudo existiam bibliotecas, inúmeras bibliotecas, com inúmeros livros, e eles estavam todos lá. Se eu não tinha dinheiro para o xerox, eu podia tentar achar o livro na biblioteca. Eu podia compartilhar do xerox com um colega. E eu podia passar o dia inteiro, até a noite, dentro daquele espaço, porque eu me sentia segura naquele momento para estudar naquele espaço e depois para ir embora para casa sozinha, inclusive. Observe que eu estou falando da universidade, mas eu não estou falando só da universidade. E eu comecei falando de conhecimento e depois eu falei dessa rede de acolhimento. Todos esses elementos me parecem fundamentais. Eu tive uma experiência tão gostosa na universidade, eu adoraria que as pessoas, os meus alunos, por exemplo, que passaram, que foram para a universidade, vivessem menos um pouco dessa experiência que eu vivi. Eu sei que estando numa universidade pública, universidade privada, isso muda muito, em especial os espaços de convívio. As universidades particulares entendem os alunos como clientes. E os espaços de convívio são muito reduzidos, porque eles querem maximizar o espaço de sala de aula. Então, muitas vezes, nas universidades particulares, as estruturas se assemelham muito ainda ao que é a escola convencional, que tem poucos espaços de convívio. E isso é uma pena. Mas eu acho que é possível que você crie dentro desse espaço um ambiente menos hostil ao encontrar sua rede de acolhimento. Se não for dentro da universidade, se não for naquela biblioteca que ela tem, numa biblioteca pública, na casa de um amigo, na sua própria casa. Evidentemente, se você precisa trabalhar, a maneira como você se dedica ao estudo é diferente daquele que consegue estar lá o dia inteiro na universidade, como foi o meu caso. Mas se você está na universidade não para ter um diploma na mão, mas porque você está em busca de conhecimento, isso muda muito as coisas. Porque eu acho que o estímulo é diferente. Eu tive muitos alunos que sofriam muito, não só porque eles tinham dificuldade de assimilar o conhecimento, porque estudaram pouco ao longo da sua jornada e porque tinham pouca familiaridade com a construção do conhecimento. Mas também, muitas vezes, porque eles estavam desesperados atrás de um diploma e não de conhecimento. Então, veja que eu falei de algumas coisas aqui que eu considero muito, muito, muito importantes quando a gente está vivendo o ambiente universitário. Veja quais desses elementos você pode mudar sozinho. E veja quais desses elementos você pode mudar a partir dos outros. E veja aqueles elementos que você não pode mudar e que de alguma maneira você deve aceitar. As dificuldades vão continuar existindo, mas a gente vai ter mais paciência com a gente. E a gente vai ser mais generoso com a gente diante das nossas dificuldades e limitações. E vai passar a olhar, até com mais alegria, eu acho, para aquelas pequenas conquistas de um texto de 50 páginas, ter conseguido ler 10 e ter entendido 3. Olha, que maravilha. Já vivi muito isso. Eu espero que esse vídeo te ajude. Um beijo para todos vocês. Vamos em frente, minha gente. Que o conhecimento é esse processo aí mesmo. Vamos devagar e sempre. Tchau, tchau.